O IPCA sobe em dezembro. A maior alta veio do grupo Alimentação e Bebidas. Rodrigo Viga. A inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, pela primeira vez desde 2020, fechou dentro da meta. 4,62% no ano passado. O teto, o limite era 4,75%. Centro da meta, 3,25%. Margem de tolerância, 1,5 ponto para cima ou para baixo. Desde 2020, o Brasil não conseguia ficar dentro desse limite, desse intervalo de tolerância. E o cumprimento da meta reforça a expectativa de novos cortes na taxa básica de juros, a Selic. E olha que no final do ano, a inflação oficial do país acelerou, especialmente os alimentos, que foram os grandes responsáveis por conter, segurar a inflação no ano passado. Em outubro, novembro e dezembro, alimentos e bebidas subiram mais de 2%, porém, tinham caído nos 4 meses anteriores. Em 2023, dá para se dizer que a inflação foi puxada, ancorada por preços monitorados e administrados. Planos de saúde, gasolina, passagens aéreas, licenciamento, emplacamento, taxa de água e esgoto, saneamento, energia elétrica e muito mais. Da lista dos 10 itens que mais subiram, pelo menos 8 eram monitorados ou administrados pelo governo. No ano passado, os alimentos subiram um pouco mais de 1%, segundo o IBGE. A menor variação desde o ano de 2017. Por trás disso, queda das commodities em nível internacional, maior oferta de produtos agrícolas graças à safra recorde de 2023 e também maior oferta de carnes aqui no país. O gerente da pesquisa do IBGE, André Almeida, fala na Jovem Pan sobre a inflação de 2023, que ficou dentro da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. O mês de dezembro foi marcado por altas temperaturas em diversas regiões do país, além de um maior volume de chuvas. Isso acaba influenciando a produção dos alimentos, em particular os alimentos in natura. Foi o caso dos tubérculos, hortaliças e frutas, que tiveram altas registradas no mês de dezembro. Apesar de, no ano passado, os alimentos terem tido a menor variação desde 2017, quem vem a um supermercado, como é o caso da dona Sandra Helena, não sente preços tão baratos e acessíveis assim. Acho que a carne subiu muito, azeite, óleo, o arroz e o feijão também. Ou seja, quando a senhora vem no mercado, tem que selecionar alguns produtos para poder levar para casa. Com certeza, tem que selecionar alguns porque uns não dão. As sacolas voltam, infelizmente, um pouco mais vazias. Bem mais vazia. A meta de inflação para esse ano de 2024 é bem mais desafiadora, menor do que a de 2023. É de 3% o centro da meta, com margem de tolerância, mais uma vez, de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ou seja, a inflação em 2024, para ficar dentro do limite, não pode ultrapassar 4,50%. Do Rio, Rodrigo Viga. E a gente repercute agora esses números com um convidado, o economista Héctor Sanches, da Ativa Investimentos, que já está ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Héctor, como sempre, pela sua presença por aqui. Boa noite. Boa noite, Brau. Obrigado pelo convite. Héctor, qual que é a tendência agora para 2024? Como falava o Viga agora no encerramento da reportagem, a meta para esse ano é mais ousada, digamos, ou mais enxuta, né, ou mais desafiadora para o governo federal. Qual que é a perspectiva de momento, olhando para o cenário atual da nossa inflação, da trajetória dos preços em 2024, Héctor? A gente vai precisar fazer uma distinção, Vitor. Primeiro, como o André pontuou, o dezembro acabou sendo puxado por alimentos in natura. Aquela parte de batata, cenoura, cebola, tudo isso teve um repique por conta de fenômenos climáticos que estão alterando a conjuntura. E a perspectiva é de que eles continuem subindo, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Infelizmente, o arroz e feijão, que também foi citado na matéria, ele também deve subir nesse primeiro bimestre. Tudo isso por conta desses problemas climáticos que foram citados. Ao longo do ano,
a gente está falando de problemas que podem eventualmente ser revertidos, né? Como, por exemplo, o tomate, ele tem uma colheita, um plantio e uma colheita relativamente célere, né? Muito mais rápido do que uma soja, do que um milho, o mesmo serve para folha, para um alface, alguma coisa assim. Então, pode ser que isso seja revertido ainda esse ano. Agora, estruturalmente, a informação que o IPCA de hoje trouxe para a gente, infelizmente, não foi das melhores. Os serviços como um todo acabaram superando as expectativas, né? Além do próprio IPCA ter vindo 0,56 e o mercado está em 0,50, os serviços, essa agregação que o Banco Central deposita tanta atenção por denotar o comportamento estrutural dos preços, né? É aquele que demora mais a oscilar, é aquele que tem um comportamento mais, de fato, robusto, ele não cedeu, aliás, pelo contrário, ele surpreendeu para cima. Essa satisfação com relação ao cumprimento da meta é ótima, mas, infelizmente, ela não pode ser aceita como baliza para o Banco Central, que tem que levar a inflação para o alvo da meta. Como o Rodrigo Viga disse, 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Formam a banda ao redor do alvo. Essa banda, ela serve para a acomodação de choques. Então, a autoridade monetária, na hora que vai falar de estrutura, então, vai pegar esses serviços, vai pegar os núcleos, ele tem que mirar exatamente no alvo. Se tiver algum choque, como, por exemplo, um in natura, alguma coisa assim, pode surpreender para cima ou para baixo. O ponto é, a estrutura da inflação não está indo para o núcleo, não está indo para o alvo da meta de inflação. Isso dificulta bastante o trabalho do Banco Central, ainda mais esse ano. Para você que está chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan, estamos ao vivo com o Ettore Sanches, economista da Ativa Investimentos, e o nosso assunto é inflação. Tivemos a divulgação do IPCA de dezembro, a inflação oficial do Brasil agora em dezembro, 4,62% foi o valor em que fechamos o ano de 2023. E queria aproveitar a sua presença, Ettore, para repercutir também o outro dado importante que foi divulgado hoje, que foi a inflação dos Estados Unidos, algo que durante toda a semana já vinha sendo aguardado pelo mercado financeiro, que movimentou as bolsas ao redor do mundo. Hoje tivemos a divulgação e a inflação anual dos Estados Unidos terminou 2023 em 3,4%. Em 2022 tinha sido 6,5%. Então tivemos uma redução forte do ritmo. Queria entender de você o que é que levou a isso e especialmente quais os impactos para nós aqui no Brasil. Isso era algo que estava sendo muito ventilado no mercado financeiro, teria um impacto grande. Por quê, Ettore? Porque a gente é importador de uma grande parte de produtos. Então, a informação divulgada pelo CPI, né, a inflação lá nos Estados Unidos, ela foi muito positiva no que toca essa desaceleração. Essa desaceleração ocorre não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, um processo de alívio no avanço das commodities. Então, o preço da soja que tinha explodido voltou a cair. O preço do boi gordo, que estava muito alto, voltou a ceder novamente. O preço do petróleo, que chegou a tocar 130, já está em 70. Então, tudo isso foi revertido e repassado para a inflação ao consumidor ainda no ano de 2023. Ou seja, o que se encomenda para 2024 não é algo tão benéfico por conta de commodities. Essa desinflação que a gente viu em commodities não deve se permear ao longo de 2024, restando de fato ao trabalho da política monetária, seja do Fed, né, o Banco Central americano, ou do Banco Central brasileiro, resta a eles fazer de fato com que haja a convergência. Como você pontuou, o 3,6% lá dos americanos é muito longe da meta deles de 2%. Né? Então a gente estava com 3,25, fechou no 4,6, eles fecharam em 3,6 com meta de 2. Então lá não tem banda, é um pouquinho diferente, o sistema todo é um pouco diferente. Sim. Mas de fato as autoridades estão assistindo uma desinflação do que foge à sua competência, porque o juro podia estar menos 5 ou mais 10, que o preço da commodity, principalmente petróleo, das commodities, eles têm um comportamento relativamente mais independente, né? E aí, o que toca mesmo a ação da política monetária
está mostrando uma resiliência, né? E um termo que é bastante utilizado pelo Banco Central brasileiro, que é esse processo no qual há uma resistência a ceder. Os serviços estruturalmente não cedem, os bens industriais agora começaram a melhorar um pouquinho, mas ainda não cedem. Então, os preços ainda mostrando uma dinâmica forte e aqui no Brasil, principalmente por conta de inércia e expectativas. Perfeito, é a análise do Héctor Sanches, economista da Ativa Investimentos, mais uma vez com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Héctor, pela presença. Uma boa noite. Foi um prazer, boa noite.